Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje a gente tá aqui para aquele vídeo clássico de final de ano em que a gente vai relembrar, em que eu vou listar para vocês as 10 melhores leituras de 2020. Vale lembrar já no início desse vídeo que a ordem dos livros que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo não significa que a gente vai começar do melhor e ir pro ali mais ou menos, ou que a gente vai começar do mais ou menos e ir pro melhor livro lido do ano. Todos esses 10 livros desta lista que compartilho com vocês hoje são muito bons, valem a pena ser lidos e servem então de dica para você que está aí pensando nas suas futuras leituras para o ano de 2021. Vale dizer também que sem querer, querendo, quando eu estava montando a nossa lista, eu meio que acabei colocando na ordem em que eu fui realizando as leituras. Então os primeiros livros que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, eu li lá pro início do ano, e os últimos livros eu li aí mais pro final do ano, fechando então 2020. E uma das primeiras melhores leituras de 2020 foi um livro ali teórico / acadêmico conhecido como O Homem e o Mundo Natural. Esse, se eu não me engano, foi um livro que apareceu no tão famoso e que eu gosto muito de compartilhar com vocês aqui no canal, todas as leituras não feitas, ou então todos os livros não lidos no ano anterior. Esse vídeo aí, esse apanhado de leituras que eu não consegui realizar ao longo do ano vai sair em 2021. Mas no caso de O Homem e o Mundo Natural, ele foi um dos livros que eu não consegui realizar a leitura em 2019, se não me falha a memória, e que então ali fiz um esforcinho para ler, para conhecer em 2020 e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque o livro é muito bom. Apresenta uma quantidade considerável de informações que eu não sabia, que eu não conhecia. E além disso, faz a gente perceber aí certas coisas, principalmente a relação do homem com os outros animais e com as plantas, de uma maneira diferente. Em seguida a gente tem Robô Selvagem, um livro ali infanto-juvenil que eu também conheci esse ano, mas que estava ali na minha pilha de futuras leituras, esperando, como acho que acontece aí com vários leitores. Robô Selvagem foi escrito e ilustrado por Peter Brown e é um livro maravilhoso, de um jeito tanto quanto peculiar e devo dizer muito criativo. O autor conseguiu criar uma história muito bonita para os pequenos ali, para os pequenos leitores, sobre amizade, sobre família, sobre amor, mas também conseguiu inserir ali reflexões e questionamentos com relação à maneira como o ser humano lida com os animais, como os animais interagem entre si e como então as coisas acontecem ali na natureza sem que exista então a interferência humana. É um livro incrível, é um livro que eu desejo muito e que eu anseio muito para que a editora publique então a continuação, porque vale muito a pena realizar a leitura do primeiro, eu tenho certeza que vale muito a pena realizar a leitura do segundo. Depois disso a gente volta ali para o campo teórico, um tanto quanto filosófico, e com um pé fincado na literatura, na leitura, porque temos What We See When We Read, um livro que deu o que falar, que eu compartilhei aí um pouco com vocês em resenha, que eu compartilhei um pouco com vocês lá no Instagram também, que foi com certeza ali um dos melhores livros teóricos, de teoria ou crítica da literatura, não sei muito bem, que eu li em 2020 e que eu li aí ao longo da minha vida, porque sim, esse livro é sensacional, ele muda a forma como a gente enxerga os livros e como a gente enxerga a leitura, ele faz a gente pensar realmente no ato de ler e ele até mesmo te engana ali, dependendo da forma como você inicia a leitura. E por isso, além de todas as reflexões, além de todos os questionamentos, além de todas as coisas que existem nesse livro,
Ele se tornou um dos melhores livros que eu li nesse ano e realmente digo novamente que é uma pena que não tenha sido traduzido e publicado aqui no Brasil. Em seguida a gente tem um livro que não será surpresa para ninguém, porque eu falei desse livro de novo, desde que eu realizei a leitura, e vou ficar falando de novo, até que todos vocês tenham lido e tenham conhecido essa história, que é O Silêncio da Casa Fria, escrito pela Laura Purcell. Esse livro chegou aqui sem a menor pretensão. Eu não sabia do que se tratava, eu não sabia qual era a história, eu sabia que era ali uma espécie de história gótica, um pezinho no terror, talvez, mas não sabia praticamente nada da história. E foi uma das melhores surpresas, um dos maiores achados de 2020, porque O Silêncio da Casa Fria é um livro maravilhoso. Ele te entretém, ele te fisga do início ao fim, você vira página atrás de página, querendo saber como tudo termina. E quando ele termina, você fica pensando como que não conseguiu perceber aquele final chegando. Principalmente se você é uma pessoa que, como eu, gosta desse estilo de história, gosta aí desses mistérios, desses suspenses sobrenaturais e já viu coisas parecidas acontecendo em filmes e em outros livros, mas não conseguiu perceber aquele final chegando. Depois disso a gente tem o famoso, um tanto quanto polêmico, e ali que recebe algumas pauladas e algumas críticas de vez em quando, Metrópolis, escrita por Thea von Harpo. Essa distopia barra ficção científica ou ficção científica distópica foi uma das melhores leituras de 2020, com certeza, e seguirei defendendo este livro, essa leitura, até o fim, porque se você leu e não gostou de Metrópolis, você leu errado, você leu o livro errado, tem que pegar, voltar pro início e ler tudo de novo. E dessa vez ler certo. Ele, de certa forma, com algumas ressalvas, foi ali o precursor de diversos outros livros que vieram depois dele, de diversos outros livros famosos, clássicos da literatura distópica e de ficção científica. Foi a história também que inspirou o famoso filme Metrópolis, dirigido ali pelo então marido da Thea von Harpo. Precisava trazer novamente Metrópolis aqui, porque assim, é um livro incrível, é um livro maravilhoso, é um livro cheio ali de nuances, de detalhes, que vale a pena ser conferido, nem que seja pra você aí poder criticar e dizer que não gostou. Saindo então da distopia, a gente volta ali pro mistério, pro suspense, pras histórias em que acontecem assassinatos e a gente precisa descobrir quem é o culpado. E estamos falando do melhor livro de mistério, thriller, suspense já escrito na história, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do meu querido Stieg Larsson. No ano de 2020 eu decidi que iria sim reler o primeiro livro do Milênio, da trilogia original, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E, por incrível que pareça, apesar de ser um livro ali de 500 e poucas páginas, eu consegui ler rapidinho, eu consegui relembrar a história, eu consegui me reencontrar com os personagens incríveis que a gente tem aqui. E, como foi uma leitura de 2020, eu precisava trazer aqui de novo, porque se você ainda não sabe, você ainda não conhecia o meu amor pela trilogia Millennium, agora você já sabe, agora aí você já pode buscar essa leitura caso ainda nunca tenha ouvido falar e vai lá conhecer, porque também você precisa iniciar o seu ano de 2021 conhecendo o Millennium. Em seguida a gente tem um livro japonês de uma escritora japonesa traduzido para o inglês, que acabei conhecendo em 2020 porque se trata de novo de uma distopia. Uma distopia com um pezinho bem plantado ali na área filosófica, mas
uma distopia. E estamos falando de The Memory Police, ou então A Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. Esse livro, publicado ali por volta de 1994, 1999, não tenho certeza, deu o que falar em 2020. Uma galera descobriu o livro. Devo admitir que foi ali uma certa surpresa, porque apesar de ser sim uma distopia e apesar de muita gente comparar A Polícia da Memória com o famoso 1984, ouso dizer que eles são bem diferentes, com propostas bem diferentes. Então, não siga muito aí por essa comparação, porque pode ser que ela te decepcione. Em seguida, como não poderia deixar de ser, a gente tem uma história em quadrinhos ou graphic novel, amorzinho, amada, perfeita, impecável, sem defeitos, conhecida como O Príncipe e a Costureira. Esse lançamento ali, mais ou menos do final de 2020, de Duna Darkside Books, foi uma das melhores surpresas, um dos melhores recebidos, uma das melhores leituras de 2020. Sim, eu tenho certeza que vocês já ouviram muita gente comentando sobre ele, mas falarei mais um pouquinho, porque é uma história sobre amizade, sobre empatia, sobre respeito, sobre compreender quem é o outro e como ele age, como ele é, e que tá tudo bem ele ser da forma como ele é e gostar das coisas que gosta e agir da forma que age. Em um ano em que a gente sofreu tanto, em que a gente viu tanta coisa acontecendo, chegou O Príncipe e a Costureira pra aquecer um pouquinho o nosso coração, pra falar, olha gente, ainda tem coisa boa nesse mundo, vamos olhar um pouquinho pra elas, estou aqui pra mostrar pra vocês, pra gente dar uma risada junto, pra gente sentir aquele amorzinho novamente e enfrentar então o que mais surge por aí. E a nona melhor leitura de 2020 talvez seja uma surpresa, porque eu dei algumas comentadas sobre ela e depois deixei para vocês imaginarem, para vocês irem atrás, para vocês descobrirem, que é o livro também infanto-juvenil Minha Irmã Mora numa Prateleira. Esse livro foi outra surpresa, foi outro livro que estava esperando pelo momento em que fosse lido, que finalmente foi lido em 2020 e que bom que foi lido em 2020. Para um livro ali infanto-juvenil, ele trata de temas bem difíceis, bem pesados também, mas bastante importantes. Ele se divide muito bem entre temas como luto, como morte, como preconceito, como bullying, mas também vai ali pro lado da amizade, do carinho e leva a gente numa aventura, digamos, no cotidiano de um menino que nos encanta do início ao fim. E se você não leu e se você não conhecia Minha Irmã Mora numa Prateleira, tá aqui o aviso de que talvez valha a pena ir atrás dessa obra, conhecer essa história. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos Ela e o Monstro, esse livro, amorzinho perfeito, incrível, que seguirei comentando, seguirei defendendo e seguirei indicando para vocês. Esse é um daqueles livros que eu já conhecia, que eu já andava de olho, porque descobri por conta ali do Booktube gringo, vi muita gente comentando, em alguns momentos ali aparecia para mim nos anúncios, já sabia muito bem do que se tratava, mas quando descobri que ele finalmente seria publicado aqui no Brasil por Dona Darkside Books, traduzido, maravilhoso, colorido, perfeito em toda a sua glória, confesso que pensei, agora é a hora então de conhecer esse livro. Eu estava ali no meu radar já fazia um bom tempo e que bom que realizei essa leitura ali praticamente logo depois que ela chegou aqui. Aqui a gente vai conhecer ali um resuminho, uma parte da história da Mary Shelley e também de como ela criou
o famoso, tão importante Frankenstein. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários qual foi a sua melhor, ou então quais foram as suas melhores leituras de 2020. Vamos aí trocar indicações, quem sabe eu também já pego algumas dicas com vocês de livros que podem se tornar ali os melhores do ano de 2021. Vamos estender aí a nossa conversa para as caixinhas de comentários e a gente se vê num próximo vídeo.